Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Nesta videoaula de hoje, a gente vai estudar análise combinatória. Faremos muitos exercícios, dentre eles de probabilidade, de permutação e combinação. Senhores, espero que os senhores gostem dessa aula, que aprendam muito, porque é uma matéria que cai em todo o concurso, que cai em toda a prova do Enem e vestibular. Senhores, se inscrevam no nosso canal, que os senhores vão ajudar o canal a evoluir. Não esqueça de dar o like aí para dar aquela alavancada e de clicar no sininho para receber notificações. Tenham uma boa aula. Primeiramente, a gente vai calcular um exercício muito interessante que caiu na prova da UERJ. Uma máquina contém pequenas bolas de borracha com 10 cores diferentes, sendo 10 bolas de cada cor. Então, aquelas maquininhas que tem aquelas bolinhas legais, que a criançada gosta muito, e lá tem 100 bolas, né? Que ele falou que tem 10 bolas de cada cor, né? E são cores diferentes. São 10 cores diferentes. Então, 100 vezes 100 tem 100. 10 vezes 10 dá 100 bolas. Ele está perguntando, para garantir que você coloca uma moeda lá que saia 4 bolas da mesma cor, qual que é a quantidade de moedas que a gente deve gastar para garantir que vai sair 4 bolas? Então, a gente vai escolher, vou calcular para vocês, nós vamos calcular juntos, qual que é o pior contexto. Eu até coloquei, pior contexto, em cada moeda sair uma bola de cada cor, né? Até difícil de acontecer, mas é o pior que pode acontecer se cada moeda ser uma cor diferente. Aí vocês vão ter que gastar bastante moeda. Quantas são? Esse é o máximo que vai acontecer. Se sair diferente, melhor. Mas a gente vai, para garantir, que é que garanta, a gente vai colocar o máximo. Então vai ser agora. Tá ali as 10 bolinhas. Eu coloquei 10 moedas lá e saiu as 10 bolinhas. Uma preta, uma vermelha, uma rosa, uma lilás, uma roxa, uma verde turquesa, um azul, uma verde mais bandeira, um amarelo e uma laranja. Legal. Gastei 10 moedinhas, saiu 10 bolas diferentes. Aí eu peguei mais moeda e falei assim, agora vamos buscar mais bola, né? Aí fui lá, gastei mais 10 moedas. Aí saiu tudo repetido, as mesmas cores, uma de cada cor. É o pior contexto, difícil de acontecer, mas é o pior. Aí agora, senhores, eu gastei 20 moedas. Falei, eu vou continuar tentando, né? Vamos no máximo aqui. Aí o que aconteceu? Eu gastei mais 10 moedas e saiu mais 10 bolas de cada cor. Aí eu falei assim, agora acabou o meu problema. Eu já gastei 30 moedas. Já saiu uma de cada cor. Eu tenho 3 bolas de cada cor. Ele quer que eu garanta 4 bolas de cada cor. Eu vou gastar mais uma moeda. E com mais uma moeda eu vou ter 4 bolas na mesma cor. Qualquer cor que sair. E aí está terminado o nosso problema. E a resposta é 31 bolas. Na primeira moeda que eu joguei depois das 30, acabou. Eu tenho 4 bolas. Garanti que eu vou ter 4 bolas da mesma cor. Esses problemas são problemas de muito raciocínio lógico, a gente tem que pensar muito. Então, fazendo exercício, a gente vai aprendendo a pensar dessa forma. Tá? Espero que os senhores tenham entendido e vão repetindo esse exercício aí até os senhores verem o mecanismo dele. Agora vamos ver um exercício aqui, clássico. 3 casais devem sentar-se em uma poltrona de uma fileira de um cinema. Calcule de quantas maneiras eles podem sentar nas poltronas. Isso é a letra A. De modo arbitrário, sem restrição, de qualquer maneira. Então, vou responder a letra A para vocês agora. Olha, se eu tenho 8 poltronas, certo? E tenho 6 pessoas para sentar nela, a primeira, vou botar as 3 mulheres, porque ele não falou que precisava de sentar um do lado do outro, sem restrição nenhuma. Então, vamos soltar que as 3 mulheres vão sentar primeiro e os 3 homens vão sentar depois. Então, a primeira mulher sentou, teve 8 possibilidades de cadeira para escolher. Depois, a segunda mulher teve 7 possibilidades para escolher as cadeiras. A terceira mulher teve 6 possibilidades, porque depois que já escolheu, vai só diminuindo, né? O primeiro homem teve 5 possibilidades, o segundo homem 4, o terceiro 3.
Aí, senhores, sobrou 2 cadeiras e sentou todo mundo. As possibilidades que teve, basta multiplicar esses valores, dá 20.160 possibilidades. Poderia começar primeiro a mulher, depois um homem, outra mulher, outro homem, outra mulher, e vai trocando, e as possibilidades seriam essas aí, 20.160. Agora a letra B, de modo, qual que seria a probabilidade, as possibilidades, de modo que cada casal fique junto. Agora eles têm que ficar um do lado do outro, né? E como é que a gente vai resolver isso? Bom, eu separei os casais ali, certo? Em 3 blocos. E poderia ser de qualquer forma, mas aí eu comecei a analisar. Coloquei no bloco um casal, depois outro casal, deixei uma cadeira vazia e coloquei outro casal e ficou outra cadeira vazia. Muito bem, senhores. Aí o que acontece? Vamos tentar outra possibilidade? Vou deixar 2 casais aqui, um casal aqui, e vou colocar uma cadeira vazia, depois outro casal, outra cadeira vazia e outro casal. Depois eu falei assim, vou colocar um casal aqui, 2 cadeiras vazias, outro casal, outro casal. Gente, aí eu comecei a ver que isso era uma permutação com repetição. Porque o que acontece? Eu tinha 3 casais e 2 lugares iam ficar vazios, não é? Então, 3 casais, 2 lugares iam ficar vazios. Então, eu tinha uma permutação de 5 elementos que repetia 3 e depois repetia 2, porque 3 era 2 lugares que ia ficar vazio. E 3 são os blocos de casais que iam ficar juntos. É uma repetição de 5 elementos, porque cada bloco daquele é um elemento. E cada cadeira vazia é um outro elemento. Cada casal passou a ser um elemento. Então, nós temos 3 casais, mais 2 cadeiras vazias. Então, ficou uma repetição de um total, uma permutação de 5 elementos, onde repete 3 e 2. O que é isso? É 5 fatorial, que multiplica 3 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Uma permutação com repetição. Fazendo as contas, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, simplificando ali dá 10. Muito bem. E não acabou o problema, não. Porque os 3 casais podem mudar de posição. Ele pode ficar na posição que está um casal, pode disputar na outra. Então, há uma variação ali de 3 posições. Os casais não têm 3 posições? Então, tem uma posição 3, depois é o quê? É uma permutação, que eles podem permutar entre as posições. É uma permutação de 3 posições, que é 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Agora, tem um outro problema. Os casais podem permutar entre eles, a Maria sentar de cá e o João de lá. Depois o João de cá e ela de lá. Eles podem trocar de lugar. O outro casal também pode, e o outro também toma casal tal. Então, há uma variação de 2 ali. Eles podem permutar 2 vezes. O primeiro casal 2 vezes, o segundo 2 vezes, até colocaria. O terceiro casal também 2 vezes. Então, as nossas possibilidades vai ser ao 10, que é a permutação sem reposição. Depois, o 6, que é os casais podendo trocar de posição. Depois, 2 vezes a variação entre o primeiro casal, 2 vezes a variação do segundo casal, mais 2 vezes a variação do terceiro casal. Multiplicando ali, senhores, nós temos 10 vezes 6 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 480 possibilidades. Ok, senhores? Agora a gente vai responder a letra C. O que ele quer perguntar na letra C? Na letra C, ele está perguntando o seguinte: de modo que todos os homens ficam à esquerda e todas à esquerda, ou todos os homens ficam à direita das mulheres. De forma que os homens ficam na direita ou os homens ficam na esquerda. Então, senhores, eu tenho uma situação primeiro. Nós vamos escolher 2 poltronas para ficarem vazias. A ordem não importa, porque pode ficar vazia 2 poltronas de qualquer forma. Quando a ordem não importa, é combinação. Nós temos uma combinação de 8 lugares, onde a gente vai escolher 2. Então, eu vou ver as possibilidades das cadeiras ficarem vazias. É uma combinação
Não importa a ordem, de 8 cadeiras para escolher duas. Então, o que é isso? É 8 fatorial sobre 8 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. É a regra de combinação. Vai dar 8 fatorial sobre 6 fatorial. Fazendo as continhas, é 8 vezes 7 vezes 6, simplificando, vai dar 28 formas de duas poltronas ficarem vazias. Agora, qual é a possibilidade do homem ficar lá de um lado só? Certo? É 3 possibilidades. Acabou, já ficou um homem numa posição, o outro só tem 2 e o outro só tem uma. E eles também podem trocar de lugar de mulher. Aí aconteceu lá de novo, a mulher tem 3, tem 2, tem uma. Então eu tenho agora, as probabilidades minha é 28, que é a probabilidade das cadeiras ficar vazia. As variações dela. Que multiplica 3 vezes 2 vezes 1, que é a probabilidade dos homens variar ali, sentarem, de um lado direito ou do lado esquerdo, e da mulher também está permutando entre eles. 3, 2, 1. Multiplicando isso 2 vezes, por que eu multipliquei tudo por 2 de azul? Porque eles também podem trocar de lugar. Então, foi multiplicado 28, repetindo, as probabilidades de variação dos homens, a probabilidade de variação da mulher. Eu multipliquei por 2 do 2 azul, porque o dedinho está mostrando, eles podem trocar de lugar, o homem ficar na esquerda e a mulher na direita. Multiplicando ali, nós temos 2.016 possibilidades. Revejam sempre esse exercício, foi um exercício bem exigente, mas para que vocês tenham uma boa compreensão, vocês têm que repetir e refazê-los, ok, senhores? Vejamos agora um outro exercício que a gente vai ver que é muito interessante. Um cadeado, esses cadeados que tem 3 números, possui 3 engrenagens, e cada um contendo todos os dígitos de 0 a 9. Então, tem de 0 a 9, são 9 possibilidades, se vocês contarem lá. Para abrir esse cadeado, devem ser colocados uma sequência correta, escolhendo um dígito de cada engrenagem. 237, 366. Agora ele pergunta quantas possibilidades diferentes existem para a escolha do segredo, sabendo que o dígito 3 deve aparecer obrigatoriamente e é uma única vez. Certo? O 3 tem que aparecer obrigatoriamente numa última vez. Então é o seguinte, de 0 a 9, que são as possibilidades que tem, que é o que ele falou ali, nós temos 10 dígitos. O 3 tem que aparecer, eu vou colocar ele na primeira, ele pode aparecer na primeira casinha, que são 3 números, né, que vai ser escolhidos entre 9. Então o 3 é garantido, não tem como mexer nele ali. Para mim escolher outro número, eu tenho quantas possibilidades agora? O 3 já está, então não tem como escolher ele não repete. 9 possibilidades, que é de 0 a 9. E na outra engrenagem, também eu tenho 9 possibilidades. Porque o 3 não vai entrar ali, não pode repetir, vai entrar os outros números, menos o 3. Ou poderia o 3 estar na engrenagem do meio. Aí vou ter 9 possibilidades da primeira, 9 possibilidades da segunda. Ou o 3 poderia estar na última engrenagem. Tem 9 possibilidades e 9 possibilidades. Na probabilidade, já foi muito discutido isso, que ou significa mais. Vou multiplicar, eu tenho 81 mais 81 mais 81, que é igual a 243 possibilidades. Agora vejamos uma outra pergunta que vai. Qual é a probabilidade de se escolher um segredo do qual os dígitos são distintos? O dígito 3 aparece também obrigatoriamente. O que é o dígito distinto? Ele não vai poder repetir. Certo? No outro podia repetir. Não tinha 9 e 9. Esse não pode repetir. E o que é a única coisa que muda? Que o 3 já está lá garantido. Aí eu tenho 9 possibilidades. Depois que eu escolhi um ali no lugar do 9, no segunda engrenagem, eu só tenho 8 possibilidades para outra. A mesma aconteceu. Eu escolhi 9, o 3 está no de meio, eu só tenho 8 possibilidades. Também, na terceira engrenagem, eu escolhi 9, aí eu só tenho 8 porque o 3 já está na última.
ficou 72 mais 72 mais 72 igual a 216. Agora, probabilidade não é as situações favoráveis pelas situações possíveis. As situações favoráveis aí é os 216. Ele pediu probabilidade, não é? 216. Agora, as situações possíveis. Todas as engrenagens teve 10 possibilidades. São 10 números. Ficou 10 vezes 10 vezes 10, 1000. 216 dividido por 1000 é 0,216. Multiplicado por 100, que ele pergunta é porcentagem, dá 21,6%. Ok, senhores? Vejamos aqui um exercício clássico também. Quantos são os números de 7 algarismos distintos? Quer dizer, não pode repetir, certo? Quantos são os 7 algarismos distintos divisíveis por 5, começando com um número ímpar e tal que 2 algarismos adjacentes não têm a mesma paridade, ou seja, não pode ter par com par e nem ímpar com ímpar, certo? Isto quer, não sejam simultaneamente pares ou simultaneamente ímpares. Então, eu comecei ali, ele tem que começar com ímpar, que ele falou, então vai dar ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar. Está aí os 7 algarismos. Muito bem. Agora, os senhores, o seguinte, eu vou começar pelo último, porque o último tem uma restrição. Ele não falou que o número tem que ser ímpar, não tem? Ele não pode ser par. E os números são divisíveis por 5, não é? Olha lá, quantos são os algarismos distintos divisíveis por 5? Para um número ser divisível por 5, ele tem que ser terminado em 5 e ser ímpar. Para ser ímpar, terminado tem que ser 5. Porque ou 0 ou 5, 0 não pode, porque 0 não é ímpar. Então, o que acontece? Ali só pode ser 5. Se ali só pode ser 5, para o número ímpar, no primeiro lá eu tenho 4 possibilidades. No segundo eu só tenho 3. No terceiro eu só tenho 2. E no quarto já está lá os 5, não tenho o que discutir. Agora eu vou ver a situação do par. Para ser par, eu tenho 5 possibilidades. Inclusive estão ali, ó. Os números pares são 5 e os números ímpares são 5. Então eu tenho 5 possibilidades. O segundo número par já saiu 1, eu tenho apenas 4. O terceiro número par já saiu outro, só tem apenas 3 possibilidades. Multiplicando ali, vai dar 1.440 possibilidades. Ok, senhores? Muito simples, tem que ser discutido, analisado e ficou muito bem explicado para os senhores aí. Vejamos agora um exercício muito interessante também. 2 bolas são retiradas simultaneamente de uma urna. Qual a probabilidade de as ambas sejam vermelhas? É muito simples. Probabilidade é momentos favoráveis pelos possíveis. Então eu vou lá dentro da caixinha, quantas bolas tem? Soltar, qual a probabilidade? Lá, vamos contar. Bola vermelha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e azuis são 4. Então tem 10 bolas no total. E quer saber qual a probabilidade se eu tirar ali simultaneamente, tirar uma e tirar outra, quer dizer, não vai ter reposição. A bola não vai voltar para lá. Tirar uma e tirar outra, simultaneamente, porque não vai voltar. E que elas sejam vermelhas. Vermelhas são quantas bolas? 6 para 10. É a primeira retirada que eu estou fazendo. 6 para 10. Tá? Tem 10 bolas, eu tenho 6 possibilidades de sair vermelha. 6 de 10 possíveis. Depois que eu já tirei uma bola, ficou quantas bolas lá? 9. E vermelha só tem 5. Aí eu patei 6, 5 para 9 bolas. Agora é só multiplicar ali e dá 1/3. 1/3, você pegar 1 e dividir por 3, dá aproximadamente 33%. Simples assim. Tenham bem atenção nesse tipo de exercício. Vejamos agora um semelhante, mas agora ele está falando que a bola vai voltar. Se a bola vai voltar, é a mesma coisa, momentos favoráveis pelos possíveis. Eu tinha 6 para escolher 10, em 10. Depois eu voltei a bola e fiz um novo sorteio, 6 para 10, dá 36 sobre 100, que é 33%. Agora vejamos, senhores. A probabilidade de um jogador acertar um pênalti é de 80%.
e a probabilidade de um jogador B acertar o pênalti é de 90%. Dois caras vão bater o pênalti. Um time contrário do outro, pode ser assim. Qual a probabilidade de que pelo menos um deles acerte o pênalti? Olha, eu tenho três situações. Aqui é a probabilidade que pelo menos um acerta. Um tem que acertar. Certo? Não é os dois errar, não. Um tem que acertar. Aí eu fui fazer. A gente tem que pensar nas equações possíveis. Nós sabemos que se o A acertar e o E acertar, é igual a 1. E 1 é 100%, os dois acertar. Então eu tenho a equação que pode ser feita. A situação, o A acertar, porque vamos botar aqui A amarelo e acertar e o E verde errar. O A acertar e o B errar. Ou o A errar e o B acertar. Ou os dois acertarem. Porque a gente está falando em acerto. Então, ou um acerta, o outro não, ou o outro acerta, o outro não, ou os dois acertam. Então, a probabilidade disso acontecer é o quê? Do A acertar, ele falou que é 80%, é 8 sobre 10. Do B, I. E quando é I, na probabilidade é o quê? Multiplicação. Então, vou multiplicar. Do B errar, né? Pode acontecer essa situação. É 1 sobre 10, porque de acertar é 90%, de errar 10%, que é 1 sobre 10. Muito bem. Ou mais. A do A errar. A do A errar é de 20%, porque de acertar é 80%, de errar é 20%, que é 2 sobre 10, multiplicado com a probabilidade do B acertar, que é 90%, que é 9 sobre 10. Ou dos dois acertarem, 8 sobre 10 vezes 9 sobre 10. Fazendo as continhas, eu tenho ali o quê? 8 vezes 1, 8, 10 vezes 10, 100. 9 vezes 2, 18, 10 vezes 10, 100. 9 vezes 8, 72, 10 vezes 10, 100. Dá 98 sobre 100, que é 98%. Simples assim, senhores. Vejamos o próximo aí. Os senhores vão vendo, revendo, fazendo esse exercício, os senhores vão aprender isso direitinho. Em uma equipe de 15 enfermeiras, apenas duas têm mais de 20 anos de experiência profissional. Sorteado a quase 5 enfermeiras, para compor um grupo de trabalho, a probabilidade de que nele seja pelo menos uma das enfermeiras com mais de 20 anos de experiência é aproximadamente. Então, tem 15 enfermeiras. Duas têm mais de 20 anos, são experientes. 13 não são. Então, separa ali: 13 é SE e 2 é CE. Sem experiência e com experiência. E lembrando a vocês que 100% é igual a 1. Então, o que eu tenho que calcular? É a probabilidade de as 5 serem escolhidas sem experiência, que é o que eu não quero. Eu quero que pelo menos uma tenha experiência. Então, eu vou calcular ao contrário. A gente tem que imaginar isso, que é mais fácil de entender o problema. Eu vou calcular qual é a probabilidade de acontecer de nenhuma das experiências saírem no sorteio, na escolha, ao acaso, né? Então, vamos lá. Da probabilidade que eu tenho é da primeira escolha, sorteio, 13 para 15 enfermeiras, que eu quero as que não têm experiência. As duas que têm experiência, encostei ela lá. Eu quero que seja sorteada o que o problema não pediu, que seja todas as pessoas escolhidas sejam sem experiência. Então, tem 13 sem experiência para 15 pessoas no universo. Aí escolhi uma, ficou 12 para 14. Já escolhi outra, diminuiu uma lá e outra cá, 11 para 13, 10 para 12 e 11 para 9. Aí a gente multiplica aquilo tudo ali. Deu para simplificar aqueles risquinhos tremendo azul, ficou 90 sobre 15 vezes 14, que dá 6 sobre 14, que é igual a 7 terços. Então eu consegui fazer o que o problema não quer, é que todas sejam sem experiência escolhidas. Então, basta eu tirar isso do total, que é 1, eu vou ter a probabilidade de que pelo menos uma saia no meio das, que sejam 4
sem experiência e uma com experiência. Basta eu pegar 1, que é o total, menos 3 sobre 7, que é a porcentagem de enfermeiras sem experiência. De cada 3, 7 por 7. Subtraindo ali, eu tenho 4 sobre 7, dividido 4 por 7, dá aproximadamente 57%. Espero que os senhores tenham gostado, que curtam a nossa videoaula, treinem, repitam esse exercício e até a próxima videoaula.